Abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, primeiro domingão do mês aí, desse mês de outubro decisivaço aí para a história do Vasco, também para o futuro do Brasil. Hoje é dia de eleições, que Deus te abençoe e que você saiba fazer aí as melhores escolhas, beleza? Antes de começar a trazer as informações, ó, dedão no like aí, se for novo já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, além, claro, também de seguir a gente lá no Instagram. E olha, vou trazer muita informação importante para vocês nesse vídeo a respeito de números e tabus que o Vasco precisa quebrar nessa reta final para conseguir o acesso que não tem sido merecido, vide aí a campanha retrospecto recente do Vasco. Mas com fé no coração e amando muito essa Cruz de Malta, todos nós vamos torcer para que o Vasco consiga uma arrancada nesses 6 jogos finais aí para manter a sua posição, né? Nem para tomar a posição de ninguém não. Dito isso, lembrar você que tá rolando aí, ó, jogos importantes, inclusive amanhã começa a 33ª rodada da Série B, e você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k, limite de bônus aí até R$ 1.200, eles dobram o seu primeiro depósito, você indicando um amigo ganha R$20 e ainda tem o cash out agora. Você pode encerrar suas apostas antes do jogo acabar. Se você estiver ganhando, tá com medo do adversário ali virar ou empatar o jogo, tu já garante uma graninha um pouco menor do que você ganharia se esperasse o jogo apostar. E se você estiver perdendo a aposta e falou, vai reverter essa parada aí não, tu encerra antes e você tem uma perda menor. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte, presta atenção nos números que eu vou dividir com vocês. Primeiro, o Vasco vai precisar quebrar o primeiro jejum e o primeiro tabu. O Vasco vem aí 8 ou 9 rodadas consecutivas só com derrotas fora de São Januário. E vocês vão entender o porquê, caso o Vasco queira voltar para a primeira divisão. Ele vai ter que ganhar alguém fora de casa. Nós temos fora de casa agora o Operário, depois o Sport e encerramos na última rodada contra o Ituano. O Vasco, que em certo momento ocupou a vice-liderança e está em quarto e entra na reta final da Série B no seu momento mais intranquilo. A equipe que faz boa campanha dentro de casa não conseguiu a vitória sobre o Londrina e agora depende de um resultado longe de seus domínios para garantir o acesso à primeira divisão nacional. O Vasco soma 49 pontos, segundo os cálculos Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Com 63 pontos, o acesso é 100% garantido, ou seja, o Vasco teria que fazer 14 pontos de 18, que estaremos falando aí ou de 5 vitórias e 1 derrota, ou de 3 vitórias, que daria 9 para 14 aí, mais 3 empates nem daria. Vamos botar aí 5 vitórias, né? Porque 3 vitórias dá 9, com 3 empates a mais 3, 12. Seria insuficiente. Ou seja, 5 vitórias de 6. É 100% garantido o acesso. A não ser que o Ituano, que depende só dele, faça 100% dos pontos aí, que a gente não acredita que isso vai acontecer. Aí dependeria dos tropeços também do Bahia. Beleza? E agora vamos lá. Sendo que a partir dos 61, ou seja, tanto 61 quanto 62, as chances são de 99,9%, como ainda tem mais 3 partidas a serem disputadas em São Januário. Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. O Cruz Maltino podem chegar no máximo a 58 pontos no estádio. Ou seja, o Vasco, para subir com essa pontuação, ganhando os 3 jogos em casa e perdendo os 3 jogos fora, ele vai ter que depender que as equipes na reta final tropecem muito. Mas só com essas 3 vitórias é muito pouco provável que o Vasco consiga o acesso. E aí que surge a necessidade e a obrigação de vencer fora. Foi esse o desfecho que o empate contra o Londrina trouxe para o Vasco. Algo que pode animar o torcedor é que a equipe comandada por Jorginho ainda não perdeu atuando em casa, mas empata muito também. Junto do Cruzeiro e Tombense, o Vasco está em 6º lugar na tabela dos mandantes, com 10 vitórias e 6 empates. Além disso, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino são péssimos visitantes. A pedra no sapato em São Januário deve ser o Criciúma, que é o 5º melhor time quando atua fora de casa.
Caso vença as 3 partidas em seu domínio, o Vasco precisaria ganhar mais um jogo fora de casa para chegar aos 61, que ainda não garante matematicamente, dali no 99,9, mas encaminha bem o acesso, beleza? A tarefa, no entanto, pode ser um pouco árdua, vista que o time carioca é o 12º colocado na tabela de visitante, com 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. O Cruz Maltino enfrenta o Operário, o Sport e o Ituano. Os 2 últimos são adversários diretos pela luta pelo acesso. Hoje o Vasco possui 41,2% de chance de subir para a primeira divisão, de acordo com os números da bola de cristal do Brasileirão do Extra e Globo. Em São Januário, a equipe não perde desde novembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Vitória por 3-0 na 35ª rodada da Série B. Estamos quase um ano aí sem saber o que é perder em São Januário. Primeiro tabu a ser quebrado, voltar a vencer fora de casa. Outro problema grande, e sobre o percentual de aproveitamento, o Vasco tinha em torno de 62, 63, 61% de chance de acesso. Hoje os matemáticos calculam de 38% a 46%. O FMG coloca na casa de 41%. Nas últimas rodadas o Vasco perdeu 20% na probabilidade aí do seu acesso. Beleza? Outro problemaço que o Vasco tem que resolver é o desfalque que nós vamos ter. O Yuri Lara tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Londrina e não joga contra o Operário. E o Vasco não conseguiu vencer nenhum jogo nessa Série B, nos jogos ao qual o Yuri Lara não esteve em campo. Com um desfalque importante para a próxima partida, Yuri Lara recebeu o 3º cartão amarelo e vai precisar cumprir suspensão. O Vasco busca contra o Operário na próxima terça em Ponta Grossa, sua primeira vitória na competição sem um volante em campo. E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, números do Vasco sem o Yuri. Jogos: o Yuri não jogou contra o Guarani na 8ª rodada fora de casa, o jogo foi 0-0. O Yuri não jogou na 20ª rodada. Lembra que foi o jogo, inclusive, que o Maurício Souza foi demitido. Ele tira o Yuri do time e coloca o Zé Gabriel. A gente perde o jogo por 1-0 na 20ª rodada. E na 23ª rodada, Ponte Preta 3, Vasco da Gama 1. No Moisés Lucarelli, aquele jogo lá que o Vasco até jogou bem. O Alex Teixeira fez um bom jogo naquele dia. Nós perdemos por 3-1. Beleza? Então vai ser o 4º jogo do Yuri fora, 3 pela soma de 3 cartões amarelos e 1 por opção técnica do treinador, que foi a partida contra o Vila Nova. E outra situação que o Vasco vai precisar resolver é a questão defensiva. O Vasco tinha números excelentes, mas nos últimos 12 jogos tomou 18 gols. A zaga do Vasco virou uma peneiraça, coisa que era a mola mestra do time do Zé Ricardo. Era a principal arma do time do Zé Ricardo, era a solidez defensiva. Era muito difícil fazer gol no time do Vasco. Quando o sistema defensivo falhava, o Thiago Rodrigues ia lá e salvava a gente. Coisa que o próprio Thiago hoje também caiu de rendimento junto com a equipe. Então é um outro problema que o Vasco precisa resolver. Só para vocês terem uma ideia em termos de números. Nas partidas do retorno, o Gigante da Colina só não sofreu gols na partida contra o CRB, vencida por 4-0 em São Januário, e no empate em 0-0 com a Chapecoense, estreia inclusive do Alex Teixeira na Colina Histórica. Ambas foram no início da segunda metade, nas rodadas 21 e 22, quando o time ainda vivia confortável na tabela de classificação. No total foram 18 gols sofridos em 12 jogos, sendo 17 nos últimos 10 compromissos. Olha que bizarro, mano. Olha que bizarro. Nos últimos 10 jogos o Vasco tomou 17 gols. É quase uma média de 2 gols por jogo. Com a atual média, o Vasco, para vencer os seus jogos, tem que marcar 3 gols. Vide, inclusive, a última vitória aí, que foi contra o Náutico, que o Vasco venceu por 4-1. Jogo contra o Guarani, 2-1. Tem que fazer no mínimo 2 gols aí para ter alguma chance, e a partir de 3 para garantir a vitória. Porque a zaga do Vasco tá uma peneiraça. E olha a diferença do que tange ao sistema defensivo. Olha o número de finalizações.
Os números comprovam. De acordo com o levantamento do Footstats, no primeiro turno o Vasco sofreu 11 gols em 273 finalizações, o que dá uma média de um gol sofrido a quase 25 finalizações do time adversário. Já no momento decisivo da temporada, os 18 gols sofridos vieram com apenas 155 finalizações dos rivais, gerando um tento anotado a cada 8 arremates aproximadamente. Você tem que saber ler número para poder fazer uma análise. Tem duas situações que dá pra gente pescar aqui. O Vasco tomava um gol a cada 25 chutes e passou a tomar um gol a cada 8. O adversário antes tinha mais dificuldade de criar oportunidade contra o Vasco. Muitas das vezes o chute era com a zaga prensando, um chute de longe da entrada da área. Então as finalizações e as chances não eram tão claras. Então hoje você vê que os adversários precisam chutar menos ao gol do Vasco para fazer muito mais gol. Ou seja, ficou mais fácil os adversários terem situações mais claras de gol. Os jogadores que recebem condição de finalizar, normalmente está cara a cara com o goleiro, ou cruza uma bola, não tem ninguém próximo, o cara escora sozinho. Então isso mudou. Então hoje, a cada 8 chutes no gol do Vasco, uma entra. E aí tem um outro dado também que conflita com o Thiago Rodrigues, que até mesmo quando o adversário finalizava bem uma bola, o Batman da Colina ia lá e fazia uma grande defesa. O Thiago vivia um momento incrível e já de umas rodadas para cá, o Thiago caiu assim como praticamente o time inteiro do Vasco. Até aquelas bolas quase impossíveis que o Thiago pegava, hoje não. Ele vem tomando alguns gols que lá no começo da temporada, no seu melhor momento, ele não tomava. Quantas vezes o Thiago Rodrigues não salvou o Vasco, que dava até uma certa maquiada um pouco no trabalho do Zé Ricardo. O Thiago foi responsável por muitos dos pontos aos quais o Vasco tem hoje no campeonato. Então, você soma todas essas situações e você chega no momento que o Vasco hoje está. Uma equipe muito frágil e vulnerável defensivamente, que precisa de poucos chutes ao gol para tomar os seus gols. O nosso goleiro teve uma queda, muito em função também do psicológico e emocional do time como um todo. Nós temos uma peça fundamental nesse time, que é o Yuri Lara. É uma das peças que quando você tira, se não tem reposição à altura, vai estar fora. O Vasco precisa vencer fora de casa. E mesmo São Januário não tem sido garantido. De 16 jogos, 6 foram empates. O Vasco não perde, mas também não temos aquela certeza de que ele ganha os jogos em São Januário. Difícil ele perder, mas ganhar mais ou menos, né? Como fala em inglês. 10 vitórias e 6 empates. Então, o acesso do Vasco vai passar por uma situação: corrigir e melhorar o sistema defensivo, voltar a pontuar fora de casa. Se manter a campanha com as derrotas fora de casa, o Vasco perder para Ituano, Sport e Operário e vencer os 3 jogos em São Januário, o Vasco não consegue o acesso à primeira divisão. O acesso do Vasco para a primeira divisão vai passar pela quebra de alguns tabus. Vencer primeiro fora de casa agora o Operário sem Yuri Lara, que você vai quebrar 2 tabus aí numa única rodada, e também afinar e subir o aproveitamento dentro de São Januário. Porque em média, a cada 3 jogos o Vasco ganha 2 e empata 1. Ganhar do Operário do Novo Horizontino, pelos dados que eu trouxe para vocês, que são os adversários mais fáceis para jogar em seus domínios, e empatar com o Criciúma, que é um visitante mais chato, só vai piorar a situação do Vasco. Aí a gente tem que partir para 2 vitórias fora de casa ao invés de uma. Enfim, é bem complicado agora. O Vasco continua dependendo só das suas próprias forças para conseguir o acesso, mas o que mais nos deixa preocupado é o Vasco depender dele mesmo para conseguir o acesso, porque infelizmente a gente não vem confiando no time. Espero que a entrada do mês de outubro traga novos ares e um novo Vasco, que a partir do Operário surja uma arrancada e esse time volte a ganhar, e aproveite também o mau momento do Bahia, que acabou de demitir um técnico. Talvez traga o Bahia para a briga ali, e tomara que a galera que vem numa ascendente um período, comece agora, após um período de oscilação para cima, comece a ter uma oscilada para baixo e o Vasco volte a oscilar para cima, e aí em linhas gerais a gente consiga o acesso à primeira divisão. Beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, e mais tarde aí eu volto com mais um vídeo, a gente encerra o domingo. Valeu, fui, tamo junto.